Boa noite, despretensiosos! Estamos de volta com o Sem Pretensão, o podcast mais despretensioso do pedaço. Eu sou o Fábio Azevedo, sempre acompanhado do meu amigo cabeludo Robson Kumote. Agora com cabelo cada vez mais, né? Olha só, você sabe que no chat da semana passada alguém comentou, é tão engraçado ver o Kumote com tanto cabelo. Deixa eu te contar, eu fui pra Belém, né? Já tinha falado disso e ganhei muitos desenhos. Tem muita gente que desenha. E aí teve uns dois que me desenharam careca, assim, e pediram desculpas. Eu te desenhei careca, não sabia que você já tava com cabelo. É muito bom isso. Que lindo isso, gente. Que mágico. Desenho o Kumote cabeludo, gente, ele gosta. E aí, muita mudança da semana passada pra cá? Muita mudança. Nenhuma, né? Esse pacote não acabou até agora, gente. Não, que isso. Eu comecei a falar dessa coisa semana passada, do conteúdo que se estende. Tipo, o livro que é enorme, que tem outro livro que é enorme, que tem outro livro que é enorme. Qual foi a maior obra que você leu, assim? Obra de dramaturgia, tá? Romance. Ai, não sei, cara. Também não sei dizer. Se dizer, acho que eu nunca li uma coisa muito grande, viu? Quadrinhos... Livros grandes, assim, mas nada, tipo... Não, nada tão grande assim. Eu já nem lembro o tamanho das coisas. Tipo, o Primo Basílio, que eu adorei, cara. Eu lembro que era grande, mas não sei o quão grande. E tem uns livros muito bons, são curtos. Tipo, o Alienista é incrível e é curtíssimo, né? Cara, eu adoro A Hora da Estrela. É curto também. Muito curto. Muito curto, tanto que dá um bom filme, né? Por isso. Maravilhoso, né? Você não precisa cortar nada, você pode Como botar... ela é boa, né? A Clarice Lispector, cara. Clarice Lispector, que não era brasileira. Não é brasileira? Não, eu acho que ela nasceu na Ucrânia, se eu não me engano, cara. Deixa eu ver se eu não tô ficando maluco e tô misturando as pessoas. Começar a bananinha. A gente tá comendo bastante hoje, né? Que é a semana passada e hoje ao mesmo tempo. Porque o tempo se embaralhou. Na verdade, é semana retrasada, porque teve um no meio aí que a gente colocou, gente. Então, não se assustem. É isso mesmo, ela nasceu na Ucrânia. Em Shechelnik. Em 1920. Boa essa bananinha, não é? Eu comprei uma caixa delas. Sem açúcar, gente. Muito bom. Sem açúcar. Muito bom. Clarice Lispector. Hora da Estrela. É um livro que é curto também. Engraçado, eu acho que é a coisa mais longa que... Que isso, Kumote? Quase morreu comendo uma bananinha agora. Ainda bem que a câmera tava em mim. Preciso de um tempo. Eu preciso de uns minutos. Acho que se história em quadrinho conta, eu li coisas muito longas, assim. Quadrinhos tem uns que, tipo, a saga se estende por 12 edições de uma revista principal, e as revistas que estão ao lado, né, dos outros personagens contam também a história. E aí você vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. Você nunca foi da história em quadrinho, né? Não. Só a Turma da Mônica. Conta? Conta, é maravilhoso, então, pô. Eu fui muito de história em quadrinho. Turma da Mônica é maravilhoso, pô. Eu particularmente, eu acho que é um marco, assim. Se parar pra pensar que um quadrinista brasileiro publica no Japão, Estados Unidos, países de língua espanhola, é inacreditável, assim, né? A força do Maurício de Souza. Tem uma relação fortíssima com o Maurício de Souza, cara. Inclusive, ultimamente eu gravei coisas da Turma da Mônica jovem, né? Então, conheci o Maurício, encontrei ele algumas vezes. Eu travo quando ele passa na minha frente. Eu não consigo me mexer. As pessoas até me zoam, porque eu travo. Eu só olho assim, eu não consigo me mexer real. Que loucura. A última vez que a gente foi pra lá gravar, faz pouco tempo, o Maurício foi lá ver a gente, tirou foto e tal. Eu fico travadíssimo, cara. Mas é porque é um ídolo. É um ídolo de verdade. Eu lembro criança, eu tenho uma irmã que sempre foi do ramo do livro. Então a Bienal do Livro acontecia ali no Ibirapuera, né? No pavilhão da Bienal. E ela, como era do ramo do livro, ela ia pra lá com um stand, eu ia com ela. E aí ela falava, olha, você não pode sair da feira, você não pode ir pra nenhum lugar fechado com ninguém, mas você pode andar aqui na feira, você pode visitar todos os stands, você pode conversar com as pessoas, não tem problema. Olha como era outros tempos, né? E eu ficava andando pela Bienal, e um dia eu sentei e fiquei trocando ideia com um tiozinho, e era o Ziraldo, cara. Caraca, e você não sabia que era ele? Não. E eu falei, esse livro é muito legal, eu já li umas 10 vezes. Ele falou, você gostou desse livro? Gostei.
Então, peraí que eu vou te dar um autografado. Eu falei, nossa, que louco, o cara tá Dizem que ele era muito acessível, né, o Ziraldo. Ele pegou um livro, assinou e me deu. Tem um amigo nosso que produziu uma peça do Ziraldo. E eu perdi esse livro. Ah, Você perdeu? Perdi. Que peça? Eu não sei que peça, mas ele produziu a peça do Ziraldo, alguma coisa do Ziraldo. E que parece que quando ele teve essa ideia de fazer isso, ele ligou, sei lá, entrou em contato com o Ziraldo, falou, eu quero fazer. E ele foi super acessível, falou, não, vamos fazer então. Assim. Que loucura. E eu lembro de Bienal de encontrar essas pessoas assim. Sentei e fiquei conversando com o Ziraldo. Eu era uma criança, devia ter, sei lá, 11 anos, 10 anos, não faço a menor ideia. Mas ficar conversando com o Ziraldo e conversar com o Moraes Moreira. E hoje eu escuto Novos Baianos, acho animal. Tá? Tudo na Bienal, isso não? É. O Moraes Moreira, ele lançou um livro de poesias, eu acho. Bem brasileiras, assim, sabe? Com cara do Brasil. Como que chamava esse livro? Nossa, era muito bonito. Trio Elétrico? Não sei, não vou lembrar agora. Mas eu também tinha uma cópia assim, autografada pelo Moraes Moreira e já perdi. Já era. Muito louco, né? As coisas que a gente perde, porque a gente não dá valor, assim, e hoje em dia... Eu sou péssimo pra colecionar ou guardar coisas. Tipo, eu não teria nada. Qualquer mesmo? coisa. Então, eu não seria Você tem um monte forte. de Funko lá, na caixinha, guardado. Eu tenho esses Funko, mas até quando? Não sei. Por enquanto tem. Até desmofarem, até funk. Até começarem a cair, daí eles vão quebrando, vão jogando fora, é assim. Eu nunca tenho nada que dura muito tempo. Até os livros, às vezes, se eu começar a ler demais um livro, que eu tenho essa de ficar lendo o mesmo livro várias vezes, né? Se eu começar a ler demais o mesmo livro, ele vai estragando. Mas, E em algum momento eu jogo fora. mas por que isso, Comode? Não sei, não tem... Eu não... Você não tem apego ao material? Não. Você não teria uma biblioteca? Não teria. Eu tenho os meus livros que eu comprei porque eu quis ler e foi juntando lá. Mas não, às vezes eu dou alguns livros. Não tem muito isso, não. Eu tô procurando aqui o livro do Moraes Moreira, infantil. Quero achar. Nossa, eu vou comprar se eu achar. Muito bom. Escutem Novos Baianos, gente. Vocês vão se surpreender o quanto é moderno. Muito bom, muito, muito bom. Fala aí, qual que é a sua banda? E música, Comode? Qual que é a sua banda preferida? Não sei. Não tem também. Ah, para, meu. Não tem. Não, para com isso. Música preferida? Que você Não mais tem. gosta? Não, para, Comode. Isso não existe, cara. Eu existo. Não existe. Isso é mó... Nada a ver, cara. Não tem um disco que você ouve assim? Nada. Absolutamente nada. Você não ouve música? Praticamente não. Engraçado, né? Porque as pessoas têm essa coisa com música e eu não tenho essa coisa com música. Assim, se você andar comigo de carro, muitas vezes você vai ver que meu rádio fica desligado. Não, cara. Eu não ligo. Que loucura isso. Eu gosto de ouvir as pessoas falando. Mas aí você pode ouvir podcasts. Podcast, às vezes programa de rádio. Eu deixo só o rádio tocando assim, só pra escutar as pessoas falando. Meu Deus, Comode, que loucura. Mas por que isso? Por que a música não faz parte da sua vida mais? Eu não sei, cara. Eu não sei se tem a ver com... Quando eu era pequeno, minha mãe me colocou pra fazer aula de piano com... Acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos. Piano não, teclado. Era teclado, tá? E aí eu fiz aula de teclado dos 5 aos 10. Depois eu fiz 1 ano de aula de piano dos 10 aos 11, que foi muito difícil, porque adaptar uma técnica a outra era impossível. Porque o teclado eu já dominava bem. E o piano eu não sabia nada, né? Basicamente, a minha mão direita ia muito bem, eu lia as partituras e tal, mas a minha mão esquerda, ela era blocada nos acordes, nos comandos que você faz no teclado, né? Então, eu não conseguia ler a clave de Fá e tocar junto. Não dava, não consegui fazer isso nesse momento. E não sei se porque faltou paciência. Por quê? Também, nessa altura do campeonato, o que minha mãe fazia comigo? Mãe, te amo se você estiver assistindo, tá? Você fez certo, tá? Mas ela me obrigava a tocar piano, o teclado, 1 hora por dia. Então ela sentava 2 da tarde, ela olhava e falava, são 2 horas, até as 3. E ela ficava do meu lado e eu tocando 1 hora de teclado por dia. Mas... Cara, enchi o saco. Então quando eu mudou pro piano, eu já não dominava a técnica, já não tava mais afim de fazer isso. E aí eu parei depois, né? Não sei se isso me fez ter uma relação com a música que não é essa que a galera tem, você entendeu? Mas é engraçado você falar isso, porque quando eu era muito pequeno,
a gente passou numa praça que tem aqui na Lapa, que chama Valdir Azevedo. E eu falava, nossa, é meu parente. E aí minha mãe ou meu pai falou assim, Valdir Azevedo tocava cavaquinho. E eu falava, como que é cavaquinho? Aí meu pai falou, é igual um violão, só que pequenininho com 4 cordas. Eu falei, eu quero tocar. E aí meu pai foi lá e comprou um cavaquinho pra mim. E me matriculou numa escola de música. E eu lembro que era uma coisa que eu fiquei até, uau, tipo, a gente nunca teve coisas assim. Que eu falei que eu ia de ônibus sozinho, né? Ah, sim. Então, minha mãe foi comigo algumas vezes, a gente aprendeu, eu aprendi ali onde era, entendi quem era o motorista que me levava, quem era o motorista que me trazia, a cara do cobrador e tudo mais. E imagina, o motorista parava o ônibus no ponto, quando eu demorava um pouco mais, ele ficava segurando. Olha. Pra eu sair da escola e vir correndo e entrar no ônibus, assim. Outras épocas, né, Outras gente? épocas, Outras épocas. Eu tinha 7 anos, eu tô com 45 agora, faço uma matemática. E meu pai me matriculou. E aí eu cheguei, escola, né? É isso. O professor tava lá com um cavaquinho, era uma aula individual. Eu e o professor, ou seja, era uma coisa bacana pra eu aprender de fato. E eu comecei a aprender de fato. Tinha um caderno para poder anotar, porque a aula não era só tocar, eu tinha que aprender a ler a partitura. E o professor ficava muito bravo se eu chegasse para a aula e o cavaquinho não estivesse afinado. Tinha um diapasão que me dava a nota e eu tinha que... E eu chegava em casa, meu pai falava, esse cavaquinho tá desafinado. E ele afinava do jeito dele. E aí cara, eu chegava, ia tocar, tava desafinado, afinava, tocava. Aí chegava na semana que vem, na outra aula, pegava o cavaquinho do case, entrava no ônibus, quando chegava, oi, professor, blim, o professor tá desafinado, teu cavaquinho, moleque, já não falei, não sei o quê, blá, blá. E ele me comia o toco. E eu ficava puto, porque não adiantava eu explicar pro professor que o meu pai também tocava aquele cavaquinho, e o meu pai tocava numa afinação, sei lá de onde ele tirou aquela afinação, mas ele dizia que a minha estava errada. E, sei lá, eu fiz 6 meses de aula e eu falei, nunca mais eu vou pegar no cavaquinho. Por causa de afinar? Porque eu não aguentava mais tomar esporro do professor, e eu explicava isso pro meu pai falava, não, tá errado, o jeito é esse. Aquela coisa, né? Outras épocas também, né? E os pais sempre tinham razão, né? Exato. Eu sou um pai que não mais. tem tanta razão, não. Nunca Meu filho fala mais, às vezes cara. as coisas pra mim, eu falo, não tem tanta razão sempre, não. Eu falo pra ele. Não, eu tento ter razão porque eles precisam desse lastro, né? Não sei. Eu acho que Eu acho eu que tento sim. mostrar as minhas fragilidades também pra ele. Tipo, isso eu não sei. Mas são duas coisas diferentes. Quando eu não sei, eu admito na frente dele. Porque não saber não é um problema. Não, mas assim, você fala, tem que fazer isso. Daí amanhã você percebe que não era assim. Aí você fala, poxa, não precisava mesmo. Eu recuo. Eu recuo muitas vezes. Não, recuar pra mim não é um problema também, mas eu não sei o que eu poderia ter falado pra ele que de repente eu percebi que não era. Sei. Eu sei que com o meu pai tinha uma coisa que eu ficava assim, que ele sempre tinha que ter razão. E depois eu fui ficando mais velho e ele não estava certo sempre. Mas não podia contradizer as coisas que ele falava, porque ele ficava muito bravo. Igualzinho comigo. Né? Igualzinho comigo. Eu não quero saber se você tá certo ou se você tá errado. Vai ser do meu jeito e ponto final. Exato, é. Essa era uma criação do passado que era comum. Hoje, pra chegar nesse ponto com o meu filho, são em coisas banais, assim, do tipo... Mas eu não quero ir tomar banho agora. Eu sei que você não quer tomar banho agora. Não importa se você quer ou não tomar banho agora. Mas você vai tomar banho agora, porque é o que eu estou falando que você tem que fazer. Isso é uma coisa... Ok, dá pra você entender. Ah, não, isso sim. Dá horário, moleque tem que tomar banho pra ir dormir, porque amanhã tem escola. Tem coisa que meu filho pergunta, mas por que eu tenho? Não tem porquê. Não tem porquê. Só vai. Às vezes eu falo assim, eu estou mandando. Enquanto eu mandar, você obedece. Mas o bem, ele não tem essa... Pelo menos comigo, né? Que eu percebo, ele não tem essa pira do desafio. Sabe? Ele não tem. Acho que porque também tem essa, né? Se ele vem... Eu falo pra ele, cara, não adianta você chorar, você gritar e você espernear. Não vai ser. Se você me der uma razão real, aí a gente dialoga. Agora, se você só ficar gritando, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Porque nossa, cara, enquanto pai, assim, é muito fácil você chegar num lugar de você só ficar gritando. Sim. É muito fácil, né?
Acho que para as mulheres é pior ainda porque elas sofrem muito mais com esse processo, né? Que elas ficam mais tempo ainda com a criança, elas têm mais responsabilidades, além das próprias responsabilidades, elas ainda ficam, né, com a maior carga. Tipo, a Paula cuida muito mais, fica muito mais com o Ben do que eu, obviamente, porque eu tô fora de casa a maior parte do tempo. Ok, eu levo ele pra escola e tal, mas não é que eu consigo estar ali pra mandar ele tomar banho, não é que eu consigo estar ali pra mandar ele jantar. Tem dia que eu deixo ele na escola, só vou ver a hora que ele já tá deitado pra ir na cama com ela lá pra ir pra cama dele, entendeu? Então, assim, Mas também não posso me enganar achando que tá tudo certo, que esse período ninguém teve encargos, né? Porque ela teve, isso tem que ficar claro. Então, assim, eu acho que ir pra esse lugar do grito, enquanto pai, é fácil. Agora, imagina pra mãe. É muito pior. Sim. Na real, assim, o que dizem é que o pai é a lei, né? A figura masculina é a lei, né? Ele que tem que estabelecer a lei, né? Numa construção psíquica, assim, né? Então, vamos falar, o pai, ele tem que ser esse aporte da lei, da regra, do que é mais rígido, né? Isso porque socialmente é... Não, é psiquicamente, assim mesmo, assim, uma construção psíquica, sabe? Então, do pai se espera essa rigidez e da mãe um acolhimento maior, né? Mas, assim, às vezes a figura inverte, né? Pois Então, toda é. criança... que a gente fala, às vezes tem pai que é mãe e tem mãe que é pai, nesse sentido psíquico, psicológico da coisa, né? Mas toda criança vai precisar de uma figura onde ela vai olhar e vai ter a lei, e de uma figura onde ela vai correr e vai ter o colo, vai ter Será, o meu? abraço, o acolhimento. E se Sim. essa figura não pode ter essas duas responsabilidades, essas duas imagens Pode, mas tem na que ter mesma alguma figura? coisa que é maior nessa pessoa. Por quê? Não sei te dizer exatamente, assim, é o que a literatura da psicologia diz, assim, né? Nossa, que esquisito isso, cara. Porque o bem ele A sabe. gente acaba assumindo esse lugar também, assim, não sei, até por uma estrutura psíquica de um imaginário coletivo que a gente tem, de que alguém vai ter que assumir o lugar da lei, alguém vai ter que assumir o lugar do acolhimento, né? Então, às vezes, a gente acaba até... Às vezes, e pros filhos... De um filho pro outro, às vezes é diferente também. Às vezes, para um filho, você assume um lugar e para o outro. Você muda. Mas, via de regra, o que acaba acontecendo é alguém compensando essa outra parte. Mas naturalmente, assim. Ou, às vezes, vem uma figura externa. Então, você tem um pai e uma mãe que são super acolhedores, mas daí tem um vô que vem e é a lei. Alguém vai assumir essa responsabilidade, esse papel. Por que será que a gente coloca isso como uma... Eu acho que faz parte do nosso imaginário mesmo, assim. A gente espera isso, né? A gente precisa disso, né? Então a gente vai passando Então, por isso que eu tô pra dizendo que é uma frente, questão social, não é uma coisa que é... Mas a psique é social também, né? É cultural. É cultura, isso, é cultura. Você entendeu? Não é uma coisa que você bota um bando de seres humanos sem acesso à cultura pra serem criados. Mas o bando de... então, mas não Entendeu? tem como, né? Não tem como. A gente vive Mas no universo da cultura, é isso que eu tô né? dizendo. A cultura que esses seres humanos criariam provavelmente levaria pra esse lugar também? Será? Não sei. Mas o jeito que se articula hoje é esse, assim, né? A gente Nossa, isso dá o roteiro de um filme, né? a gente procura Um isso. milionário maluco prende as pessoas num lugar. Então, por exemplo, a minha esposa, ela tem a avó dela, ela foi criada pela avó e pela mãe, né? Não teve pai. E a mãe menos, quem criou mais foi a avó, tá? Então, uma coisa muito de acolhimento, de sentar e conversar, não sei o quê. Nananã. Aí vem um tio, que é uma figura externa, que não morava na mesma casa, mas ele era a lei. Ele ia lá e falava o que tinha que ser feito ou não. Que horror, né? E ele era o pai dela. Não, ele era o pai dela. Ele faleceu agora recentemente, inclusive. E o norte paterno que ela tem é dele. Você tinha uma relação de atrito ou de carinho com o seu pai? Com meu pai? É. Acho que já teve de tudo. Acho que passou por várias fases, assim, né? Acho que normal, né? Acho que a gente vai... 100% normal. E o que acontece também é que quando a gente vai envelhecendo, a gente tem que romper com os pais. A gente procura esse rompimento em algum momento, né? A gente rompe, né? Então, às vezes é mais sutil, às vezes é uma rebeldia gigantesca, tipo... Porque, na verdade, é um momento que a criança envelhece e fala...
eu não sou mais uma extensão de vocês. Eu sou outra pessoa. Uhum. E às vezes acontece mais rapidamente, a família assimila rapidamente e rompe, ok. Romper não significa essa coisa rebelde, eu quero dizer. Romper significa, tipo, só descolar, né? Então, às vezes é mais fácil, às vezes tem que ter um grande grito, às vezes tem que ser muito rebelde, fazer tudo o contrário para mostrar que não vai fazer o que tá pedindo mesmo, né? Então, cada um tem um processo. E até o que se fala é adolescente rebelde, adulto feliz. Porque rompeu e se resolveu. Quando não rompe, fica ruminando isso. Virou adolescente de 40 anos. E fica ruminando para sempre isso. Porque não consegue descolar. Ou fica fingindo para os pais que ainda é a extensão deles. Uhum. E não é. Né? Então fica essa coisa frustrada de não ter vivido a própria vida. Né? Ou... É porque tem sempre uma supervisão ali, né? Tem sempre um lugar esquisito. Ou uma das coisas. Ou não viveu mesmo. Ou finge pro pai que continua assim. Mas é um problema, né? Porque não rompeu, né? Eu não sei se eu tive um grande atrito de rompimento assim, mas quando eu fiz 18 para 19 anos, eu acho, eu saí da casa dos meus pais, eu vim para São Paulo, né? Então acho que... Mas não teve um atrito, um rompimento, né? Mas eu vim para cá construir minha vida aqui. Nesse momento eu lembro que eu não dava detalhes mais sobre as coisas que eu fazia. Ah, mas não é da sua conta. Ah, você tá trabalhando o quê? Não é da sua conta. Não era mais da conta, assim. É muito louco isso, né? Porque geralmente quando isso acontece, assim, por exemplo, eu tive um rompimento a ponto de uma das minhas irmãs ter que intervir. Mas, ao mesmo tempo, esse rompimento nada mais é hoje, hoje não, né? Depois de um tempo, quando eu fui perceber o que estava acontecendo de fato, é uma falta de ferramentas por parte do meu pai de explicar os sentimentos dele. Então ele colocava esse sentimento pra fora com uma outra roupa. Então ou era uma agressão, ou era uma falta de paciência, ou era uma coisa nunca física, né? Eu nunca apanhei do meu pai, assim, mas... Ah, eu já apanhei, já. Era não. outra época, né? Não sei. Não, eu não. Era mais normal isso. Não apanhei. Meu pai, assim, eu não sei com relação às minhas irmãs. Eu sou o mais novo de 6, né? Uhum. Então eu não sei minhas irmãs, mas, né, que são mais velhas que eu, ou até o meu irmão. Mas eu, particularmente, nunca apanhei do meu pai. Mas eu também não acho que eu tenha dado motivos pra isso, sabe? Mas, enfim, quando eu percebo... Quando eu rompi, de fato, chegou um momento que eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu falava, eu vou fugir de casa. Vou embora. Porque esse cara me odeia. Uhum. Me odeia. Assim, ele não consegue ser minimamente agradável na minha presença, assim. Eu não entendo ainda hoje, vou morrer com isso, e tá tudo bem, não é um problema, quais eram as frustrações, eu até suponho algumas que ele tinha e que ele descontava em mim. Mas, ao mesmo tempo, depois quando eu tive essa cisma, eu percebi que ele vai me tratar assim, eu vou tratar ele igual. Só que ao invés de eu ser agressivo com ele, eu vou ser uma parede. Então era bom dia. Se eu ouvisse um bom dia, eu respondia um bom dia. Se eu ouvisse um tudo bem, eu respondia um tudo bem. E era isso, a comunicação era super limítrofe, assim. Uhum. Até o momento que eu fui morar na casa da minha irmã. Uhum. Da mesma irmã que me levava pra Bienal, da Conceição. Ficou uma coisa esquisita. Ficou esquisito, assim. E depois que eu me mudei pra casa da minha irmã, a relação melhorou muito. Porque eu não estava dentro de casa. Eu acho que, de repente, boa parte... Aí você rompeu daí. Exatamente, boa parte. Mas aí não era eu que tinha rompido. Acho que ele precisava romper comigo. Uhum. Pra depois me perceber enquanto ser humano. Então, mas olha como é sobre você. Ele precisar ter rompido com você pra te perceber como ser humano. Tem mais a ver com você descolar dele, você entende o que eu quero dizer? Mas não sob o meu ponto de vista. Entendo. Entendeu? Eu entendo tudo isso que você tá colocando, eu acho que aplica. Mas o problema em si, de fato, não sinto que tenha sido eu. Uhum. Eu acho que era mais com ele mesmo. Mas eu respeitei. E depois ele... Meu pai ele foi muito carinhoso depois, assim. O carinho que ele tinha, abraçava, beijava. Meu filho, nossa, pelo amor de Deus, eu não posso falar nada a respeito. Mas, neste momento, na minha adolescência, meu Deus do céu, cara. Então, e é muito louco porque, Surreal. assim, ao mesmo tempo que
Acho que todo mundo tem conflito com os pais e a gente vai ter conflito com os nossos filhos. E muitas vezes, e potencialmente, a gente vai reproduzir o comportamento dos nossos pais. Horrível isso. Sabe? Porque isso está enraizado no nosso pensamento e na nossa formação de ideia, muito profundamente, né? Então, a gente reproduz e nem percebe. Ou reproduz, percebe e não consegue conter a reprodução. Eu me pego reproduzindo esquemas de comportamento do meu pai muitas vezes. É mesmo? E percebo. E tento mudar. E repito. Caramba. Coisas que eu não gostava, eventualmente, né? E porque é tão enraizado que ou a gente percebe e acaba repetindo, mesmo percebendo, ou a gente faz e nem percebe. É muito sutil. É porque o nosso basal é esse aí. A referência que a gente tem é essa aí. É a nossa relação com o nosso pai. Então, se ela foi uma relação cagada e que você nunca resolveu, muito provavelmente você pode acabar tendo uma relação... Ou você vai se cuidar tanto e vai ter uma tensão tão grande que você vai eliminar essa possibilidade. Muito difícil, né? O Edgar Morin tem um livro que chama O Método 4. São vários métodos, tá? O 4 é As Ideias das Ideias. É maravilhoso esse livro, recomendo. Basicamente ele fala que a gente cria as ideias que passam a nos criar. Então a humanidade criou ideias de coisas, tá? E as ideias nos criam hoje, tá? Por isso que as ideias passam a ter ideias. São as ideias das ideias. E as ideias das ideias que nos criam de volta. E a gente fica fortalecendo essas ideias, né? Então, a gente cria um conceito, uma ideia, um modo de vida, que, na verdade, são elementos culturais, né? E a cultura é em camadas, né? A gente vai colocando mais uma camada, mais uma camada. E a gente cria essas ideias, e essas ideias têm um sistema de pensamento muito fechado. Porque elas precisam ter coerência interna para elas terem vida. Então, toda ideia para ter vida, ela tem uma coerência interna muito fechada. E, normalmente, ela se fecha para outras ideias. Ela rechaça ideias contrárias ou outras ideias que não fazem parte desse sistema. E esses sistemas, eles vão se hipercomplexificando e se fortalecendo. E daí, a gente nasce, outra pessoa nasce com essa ideia já viva aí, andando por aí. A pessoa nasce, tem contato com essa ideia e ela cresce a partir dos paradigmas desta ideia. Então, a ideia passa a criá-la. Então, a ideia tem vida. E a ideia cria, a gente volta. E aí ele fala que as ideias são... O sistema de ideias é extremamente fechado. E aí ele vem propor as brechas do pensamento das ideias. Em que momentos que as ideias podem se abrir, que elas podem ter mais permeabilidade para rompimento, né? É bem interessante esse livro, vale muito a pena. O Método 4, Edgar Morin. Muito bom, muito bom. E você? Você tem uma relação tranquila com o seu pai? Ou ela é crocante, que nem esse biscoitinho que a gente está comendo? Que está há 2 semanas aqui, crocante ainda. Como é possível, Kumori? Porque o tempo está suspenso, já falamos disso, não vou falar de novo. Ai. Ainda na ideia de tempo suspenso, eu fui dar risada com a boca cheia de biscoito, eu espirrei biscoito pra tudo quanto é lado aqui. Ainda na ideia de tempo suspenso, eu tenho reparado, isso é uma coisa que já está estabelecida há um tempo. Por que será, sei lá, anos 90, um diretor senta na frente de um chefe de um estúdio e fala, tem uma ideia para um filme. É um moleque que é amigo de um cientista que inventa uma máquina do tempo. E ele precisa voltar no passado porque ele acha uma foto dele onde ele está desaparecendo. Então, alguma coisa no passado aconteceu que talvez ele não exista no futuro. E aí o dono do estúdio fala, tá bom, eu vou financiar o seu filme. E aí fizeram De Volta para o Futuro. E aí fizeram mais 2. Aí senta o diretor, eu tenho uma ideia para um cara que é um explorador. Ele trabalha para uma universidade, ele é professor, mas ele também viaja pelo mundo, vasculhando templos e lugares antigos e descobrindo relíquias e histórias do passado.
Ah, eu vou financiar. E aí fizeram Indiana Jones. E fizeram mais 4 filmes. Se você falar aí, fizeram Caçadores de Relíquias. Não, mais 4 filmes. Por que será que a gente tá vivendo nada de novo aparece? Daqui a pouco vão fazer mais um Indiana Jones. Daqui a pouco vão fazer mais um De Volta pro Futuro. Daqui a pouco vão fazer mais um Harry Potter. Será que não tem espaço pra nada novo? Espaço tem. Mas as pessoas estão dispostas a consumir? As pessoas estão dispostas. Acho que a minha grande questão é... A gente entrou num lugar... Vai ser difícil elaborar isso, mas a gente entrou num lugar que é assim... Seja rápido, porque o programa é curto. O programa só tem 1 hora, gente. Eu preciso de 1h20, tô brincando. Minhas respostas costumam ser rápidas. Eu sou meio objetivo, assim, né? Quer dizer, parece longo, mas pro tamanho da encrenca teórica, minhas respostas são bastante rápidas. Uhum. A questão é a seguinte. A gente entrou num lugar que esse é o lugar que... Puta, toda hora a gente tá falando sobre isso. Não queria falar mais sobre isso, da inteligência artificial, né? Mas é isso, tá? A potência final do nosso pensamento, hoje, para onde tá caminhando, é... a nulodimensão. Já falei sobre isso em algum momento. Nulodimensão? Acho que não. Aqui não. A gente pode ter falado nos nossos papos da semana, mas não É aqui. a nulodimensão, tá? Que é o ponto. Falamos já sobre um ponto, tá? E que tem a ver com essa evolução do nosso pensamento e da técnica, da fórmula, que a gente tem falado muito também. E é bom martelar isso também. Por isso que eu não me incomodo de falar isso muitas vezes, tá? Que é assim, a gente foi abstraindo o mundo e as nossas vivências e também as nossas angústias e os nossos anseios cada vez um pouco mais. Então, a gente vive um mundo que a gente percorre e que a gente vê as outras pessoas, que a gente toca nas outras pessoas. Uhum. E a comunicação e tudo, e a cultura, ela só podia ser transmitida corpo a corpo. Eu tinha que chegar em você, me fazer ser entendido a partir do meu corpo, e por isso tem camadas muito mais profundas que não só as palavras, que a gente já falou um outro dia. Uhum. Porque tem a ver com o meu rosto, tem a ver com o meu cheiro. Tá, você não gosta do cheiro, mas tem a ver com o meu cheiro, tem a ver com o meu toque, sabe? Uhum. Tem a ver com outras coisas, tá? Com outras estratégias de vinculação. Comunicação também é vínculo. Sim. Né? São estratégias de criação de vínculo. Estabelecer vínculos, né? E a gente, em algum momento, a gente tenta retratar essas coisas porque para ficar mais fácil para transmitir, né? Então a gente cria as figuras, os desenhos, as imagens visuais, né? Porque a gente consegue colocar numa plataforma, numa caverna, numa pedra, e ela pode ser transportada. Eu não preciso mais ir até você para contar para isso. te mostrar um negócio. Perfeito. Né? Só que na hora que a gente passa a vida tridimensional, concreta, vou falar sobre concretude, para uma pedra, ou para um papel depois, para um papiro, sei lá, depois vai evoluindo, né? Ela perde uma dimensão. A teoria do Willem Flusser, que chama escalada da abstração, tá? A teoria fala sobre uma dimensão, mas do 3D pro 2D, eu já acho que são mais dimensões do que só uma. Porque não tem a ver com profundidade só. Só se na profundidade a gente está falando também sobre cheiro, sobre tato. A profundidade é muito maior. A profundidade de uma leitura, que algumas pessoas vão chamar isso de energia, mas não é exatamente isso ou só isso, sabe? Que é quando eu estou na sua frente falando uma coisa para você, você me entende de um jeito completamente diferente do que se eu te mandar uma mensagem de áudio ou uma imagem ou uma coisa escrita. Claro. É ver uma peça ao vivo e ver uma peça gravada. Isso. Abstrai a aura. Daí depois o Walter Benjamin depois vai falar que a obra de arte tem uma aura ali, uma coisa ali de volta, e a reprodutibilidade técnica perde isso. É isso que ele vai falar depois, né? Mas a questão é que a gente abstrai uma dimensão aí, a gente abstrai coisas para transformar em desenhos que vão sendo passados para frente, né?
esses desenhos são imagens que, assim, se eu pintar uma figura aqui rapidamente, assim, você vai olhar para essa figura e vai entender alguma coisa só de bater o olho. Né? Você bate o olho e tem um entendimento, tem uma sensação de ver essa imagem, uma sensação imediata. Pá, não é imediato porque já tem uma mídia no meio. Mídia é isso, gente. Mídia é o que tá no meio, é o que se coloca no meio entre uma coisa e outra. Então, assim... Literalmente é meio, né? É um meio, Quando tinha só eu e você, qual era a mídia? Aí tem outra teoria, era o corpo. O corpo também é mídia. Tá? E mídia entre mim e você aqui tem o meu corpo. A nossa mídia é o nosso corpo, sim. Sim. O meu rosto é uma mídia. E daí a gente aprende a lidar com o rosto, né? Então, tem um momento da história que é... Como que chama? Eu não vou lembrar, um nome bem difícil. Mas que a gente tenta controlar as expressões do rosto. E, na verdade, a gente sempre tenta, né? Porque a gente não pode passar determinadas coisas pro outro. Cultura japonesa, então, né? Você não pode nem mostrar um sorriso. E olha como o cálculo vai chegando num outro lugar. Só voltar no cálculo, aí tem aquela galera lá que tava bombando no YouTube até, que ficava tentando calcular as expressões das pessoas. É porque ele levantou o A24, que significa que, na verdade, ele estava desconfiado. Teve toda uma galera aí. Não é tão calculável assim, tá? Mas a gente sabe, a gente olha para a pessoa, a gente tem uma leitura já que é inerente à nossa existência. Então, eu olho para você e falo, putz, eu tô desconfiado dele, não me passou verdade. De fato, talvez tenha mexido alguma coisa ali, uma musculatura, mas não é tão calculável assim, tá, gente? E, enfim, mas daí passa para esse 2D dessa imagem, e aí a gente tenta explicar essa imagem, porque no fundo, o que a gente tenta sempre controlar de alguma maneira, se possível, e nunca é o que eu quero transmitir de comunicação para você, eu quero que você entenda o que eu falei para você. Só que você nunca vai entender. Porque na hora que eu desenhar o momento de agora, você vai olhar esse desenho e vai completar na sua cabeça do jeito que você puder. Então você não vai ver a imagem que eu tava na minha cabeça, que eu passei para papel, não vai ser a que você vai ter na sua cabeça. Então aí a gente tenta conceitualizar essas imagens, transformar essas imagens em conceitos. Então eu vou explicar o que eu quero que a pessoa entenda da imagem. Então surge a escrita. Tá? A imagem ela é circular. Você não tem ponto de partida e ponto de fim, de término do seu olhar. Você olha, ela é circular, né? A escrita não. A escrita ela é linear. Então ela cria uma linha histórica de começo, meio e fim. Que até então, essa noção histórica não era tão latente antes da escrita. A escrita inaugura o conceito histórico de começo, meio e fim. A gente vivia num mundo meio... Era circular antes. Tem uma galera que chama isso de mundo mágico. Existia uma magia. As coisas aconteciam porque tinham que acontecer. Depois elas criam um encadeamento histórico. Elas viram uma linha, né? E aí, na linha, a gente perde mais uma dimensão. Não é mais 2D, ela vira 1D. E aí, em algum momento, provavelmente depois de Descartes e tal, a gente vai tentar calcular esses conceitos. Então, a gente cria o cálculo. Que o cálculo é o pai da informática. Da matriz, do 0 e do 1. Só tem essa variação, né? Então, a gente tenta calcular esse conceito, né? Porque os conceitos são muito abertos. Então, a gente cria a lógica. A lógica do conceito, o cálculo. E a gente perde mais uma dimensão. Só tinha uma já? Nulo dimensional, o zero. É o zero. Então, o mundo nulo dimensional, que é o mundo em que nós vivemos hoje, é um mundo que aponta somente para si mesmo. Por isso, tantas repetições. Ele não aponta mais para a linha que apontaria para a imagem, que apontaria para o mundo. Ele aponta para o cálculo do como. Né? Então, isso dos filmes é isso. Os filmes, eles estão calculados demais. Eles não apontam mais para o mundo. Se eles vão regredindo um pouco nessa escalada da abstração, eles talvez cheguem no conceito, eles talvez cheguem na imagem estética. Mas eles não voltam para o mundo e para os nossos anseios verdadeiros e mais profundos. Acho que o que falta é isso. O problema não é repetir a mesma história, mas é repetir uma história, porque
porque o mundo também é feito de repetições. Se a gente não repete as coisas, a gente perde a nossa história. Não história enquanto linha, mas história enquanto construção de camada de cultura. Que é a cultura em camada de cebolas, assim, né? Se a gente não repete essas coisas, a gente tá o tempo inteiro inventando a roda. Então, a gente parte de um lugar e vai avançando. É mais uma demão de tinta. Então, a gente tem que repetir, né? Repetir significa pedir de novo, né? A gente tem que repetir essas coisas, né? Só que no momento em que a gente repetir o como ou o cálculo, a gente deixa de repetir o porquê, o anseio que trouxe a isso, né? Então, a nossa vida está totalmente calculada, Fábio, e totalmente previsivelmente calculada. Você acorda na mesma hora, dorme na mesma hora, faz as mesmas coisas. A gente se automatizou num ponto onde faz muito sentido a gente falar sobre inteligência artificial. Porque num mundo automatizado, com as pessoas robotizadas e fazendo um monte de fórmula estética, e que não estão mais preocupadas nos anseios do porquê estamos aqui, temos que lidar com o vazio dessa existência, que é absurda. Por que estou vivo? Por que eu tenho esse tempo para preencher, para falar agora aqui com você, e tô falando esse monte de ladainha? É absurdo. E só falo porque tenho medo do vazio. Que é outra teoria do Flusser. A comunicação existe pelo medo do vazio da morte. A morte enquanto emblema de vazio. Sim. Né? O nada. O nada. O nada. Então a gente tem que criar legado, tem que criar rastro, a gente tem que falar. Se comunicar. Então, a gente perdeu esse lugar de entender que você pode repetir o Indiana Jones, mas o que o Indiana Jones queria dizer? E não como disseram o Indiana Jones da última vez. Eu falei pra caralho agora! Não, e eu falei que o programa era curto. Você falou, não, minhas respostas são super sintéticas. Não, mas olha o tamanho da teoria que eu trouxe. Eu precisaria de 5 horas pra falar sobre tudo isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu tento deixar... Quem não entendeu tem como rebobinar e assistir. Isso. E ver de novo. Repete. Mas repete pra entender mesmo. Isso. E... Não como, mas por quê? Mas é muito, muito engraçado isso, assim, né? Porque me incomoda um bocado, sabe? Me incomoda ver mais um Tira da Pesada. Me incomoda ver mais um Shrek sendo anunciado. Me incomoda um pouco, assim. Veja, provavelmente eu vou assistir esses produtos. Porque são produtos, né? A gente consome. Mas eu também sinto falta de coisas mais... Sabe, Cocoon. Você lembra desse filme? Cocoon? Não. Cocoon era um filme... Kokumoji. Não. Cocoon era um filme onde um grupo de velhinhos que estava vivendo o fim da vida ali na Flórida encontra alguns casulos no fundo do mar que eles acham incrível, tem uma luz que é emitida, eles pegam esses casulos com um barco, com a ajuda de um cara mais jovem, colocam numa piscina e aí eles entram na água para olhar e conforme eles entram na água, eles ganham força novamente, eles são revitalizados. O filme é maravilhoso. E esses casulos nada mais são do que os ovos de alienígenas que precisam ficar incubados no fundo do mar aqui na Terra. O filme é muito bom, Cocoon. Eu sinto falta de coisas assim, inusitadas. Tipo, um milagre que veio do espaço. Outro dia eu mostrei esse filme pro Ben, ele ficou encantado. Eu acho isso também, talvez. Por isso que eu fiquei tão maravilhado com o Pobres Criaturas, porque era tão diferente de tudo que eu tenho visto, que eu falei... Me deixou tonto assim na frente. Acho que tem um pouco disso. Bom, primeiro porque ele, esteticamente, ele rompe muito com a estrutura do cinema atual. Né? Ele rompe absurdamente. Eu não posso dizer que eu gosto de todas essas rupturas, mas eu reconheço todas essas rupturas enquanto uma vontade artística de te colocar em outro lugar. Entendeu? Ele rompe no que diz respeito à história, né? Você tem uma protagonista que fala, agora eu vou fazer sexo em cima da mesa, né? A pessoa que só viu essa cena e falou, nossa, que mulher louca, e não parou pra pensar, por que será que eu não posso fazer sexo em cima da mesa agora? Porque todo mundo faz sexo, Exatamente. Ele rompe porque ele coloca você num lugar de pensar o que é você
dentro de uma estrutura social já estabelecida, a ideia que constrói a pessoa, né? Não é mais a pessoa que tem a ideia que tem as pessoas. Como é que ele chama? Yargos, Látimos, iogurte, é isso. Sempre terei problema com nomes, tá? Acho que é Yargos, acho que é Látimos. Bom, enfim, esse diretor, ele tem isso. O Pobres Criaturas, apesar de não ser um filme que, pra mim, é memorável, eu entendo absolutamente tudo que ele representa. E o barulho que ele fez por conta de tudo isso que ele representa, né? Se ele fala pra todas as pessoas ou não, aí é uma questão que dane-se. Se você não gostou... Nada fala pra todas as pessoas. Se você não gostou, você não tem problema nenhum. Agora, também, por você não gostar, você não pode achar que o filme tem um problema. É diferente, né? São duas coisas bem distintas, assim. E aí me dá uma certa preguiça. Eu queria ver coisas mais diferentes. Como o próprio Pobres Criaturas, entendeu? Como os filmes, em tese, alguns filmes do Nolan... Eu gosto muito de ficção científica, esses filmes do Nolan, eles sempre brincam com esses conceitos científicos, assim, né? Apesar de eu ter detestado o último filme dele, que é o... Como é que chama? Da bomba atômica lá? Oppenheimer. Eu não assisti nem Oppenheimer e nem Barbie. Barbie eu não vi também. Oppenheimer eu vi, um saco. Achei um saco. Então, mas aí também tem... O Mohan vai falar exatamente isso. Quando você quebra essa estrutura da ideia, você acha uma brecha e consegue entrar e quebrar essa estrutura lógica, você cria um novo normal. Você tem que continuar quebrando. Aí você fecha de novo. Você tem que continuar quebrando. Vamos pensar que... Então, por exemplo, esse cara do Pobres Criaturas ficou incrível. Aí vai surgir um monte de filme desse jeito. Porque a gente tem que pensar assim, o fazer nada mais é do que um túnel. Todos nós estamos cavando esse mesmo túnel, seguindo o que os da frente... Né? A gente só tá seguindo o caminho. Eles cavam lá, a gente tira a terra e joga lá pra fora. Quando aparece um Yargos iogurte, sei lá, desse aí, que faz o Pobres Criaturas, ele cria um novo túnel. E ele cava. E a gente vai lá e tira. E a gente, opa, agora tem uma coisa nova aqui. E a gente vai lá e ocupa aquele espaço onde ele tava. Então, ele tem duas opções. Ele continua cavando este lugar, ou ele volta pro corredor, né, dentro da escavação dele. Então, ou o que ele faz passa a ser normal, volta para o túnel, ou ele continua divergindo e continua, mas ele não pode parar, porque se ele para, o túnel sempre vai voltar para esse eixo principal, né? Todo mundo, porque as pessoas vão começar a fazer como ele. Né? Pessoas começaram a filmar como o Woody Allen filmava nos anos 70, 80, entendeu? Pessoas passaram... uma tendência, né? Exatamente, pessoas passaram a tentar imitar o grupinho que era o George Lucas, o Steven Spielberg, o Brian De Palma e como que chama? Do Poderoso Chefão, que vai lançar... O Coppola, que vai lançar filme recente. Daqui a pouco ele lança um filme aí, que já foi exibido e que as pessoas ficaram meio assim. Quando as pessoas ficam meio assim, eu gosto. Eu falo, não, eu vou assistir, vou achar interessante. Quando ficaram meio assim com o Duna, eu achei incrível, os dois. Eu não assisti Duna. Esse lugar do filme depois ser copiado, né? Esse que é interessante, né? E daí as pessoas transformam isso numa fórmula. Aí calcularam. Isso, aí vão lá e calculam, processam, criam um 0 e 1 para aquilo. E aí esse 0 e 1 esse 0 e 1 a inteligência artificial vai fazer. Vai lá e vai fazer. Entendeu? Tem um... Putz, eu queria tanto lembrar agora, mas tem um conto argentino, eu até usei na minha tese, é que eu tenho problema com nomes, né? Já falamos sobre isso muitas vezes. Mas que chama O Aleph. Aleph, tipo anjo? Aleph, A-L-E-P-H. Não é anjo, Aleph? Não, Aleph não é anjo. Acho que Aleph é 0. Não sei. Vamos googar aqui. Pensei que era anjo, não sei porquê. Nome do cara. Do autor do conto? Que é maravilhoso. Aleph, significado mesmo. Exatamente, ó. Vamos lá. Chama Jorge Luiz Borges, tá? O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, é o 0. Em matemática, o Aleph 0 representa o menor dos infinitos. É o 0, exatamente o que eu tinha falado. Ele escreve um conto, eu não vou lembrar agora da história nos pormenores, mas que descobre-se que num porão de um lugar tem um Aleph, que é um ponto. É um ponto
tipo um buraco de minhoca, sei lá, alguma coisa assim, a um ponto onde você, a partir deste ponto, consegue ver todas as coisas em todos os lugares, em todos os tempos. Se você tem acesso a esse Aleph. É uma janela pro tudo. Uma janela para tudo. E pro nada. É o zero. Né? Esse entendimento do zero, que a gente entende o zero desse cálculo como um zero que você vai descendo e vai virando uma abstração que vira uma nulidade. Né? Mas o zero, enquanto símbolo, ele é o mais potente. Porque qualquer número que você colocar zero na frente, ele aumenta. Ele potencializa, né? Ele potencializa. E o zero, enquanto o lugar do nada, é o lugar onde você pode começar todas as coisas também. Porque se você não tem nada, tudo pode ser começado a partir dali. E em tese é o ponto mais estável, né? Tanto que as pessoas sempre usam o zero como o basal, o normal. E o zero no tarô é o louco. O louco? Que é o início da jornada do herói. Você tem que ser louco pra iniciar essa jornada, é onde isso? tudo pode acontecer. Então é um lugar onde você não tem nada, mas por não ter nada, você tem a potência de tudo. Aquele que não tem nada a perder. Tipo isso também, tá? Então o zero é muito potente, essa figura do zero, né? E também entendendo, tipo, esse lugar desse vazio enquanto abstração, que são dois... A gente tá falando sobre duas figuras, sobre duas metáforas de zero. Uma que é potência e outra que é abstração, né? Então, entendendo esse zero como esse lugar também de potência, né? Em que momento em que a gente vai se abstrair nesses processos de criação e entrar no cálculo absurdo de tudo, e a IA faz todo o sentido, né? A gente se descarta para colocar a IA no nosso lugar, nos nossos processos, nos nossos empregos, porque na hora que a gente acredita realmente que tudo que a gente faz pode ser substituído por uma IA, ou na hora que isso pudesse ser de fato feito, é porque tudo que você fazia era abstração, cálculo. Não era potência. Tá? Dentro dessa abstração, que olha só para a própria abstração, a gente entra no mundo codificado, né? Que vai entrar numa mesmice infinita de tudo. Nada vai ser muito diferente. Porque vai estar sempre nesse lugar de zero circular. E não do zero que pode olhar para todas as outras zero coisas. de potência, vai ser o zero zero de potência. É. Mas ao mesmo tempo, se a gente entrar num universo, numa sociedade onde a gente vai chegar nesse zero de abstração, qualquer coisa pode ser potencializada. Porque na hora que você está no zero, você não tem mais para onde descer. Será? Acho. No que diz respeito à humanidade. Acho sim. Nada me surpreende. Não, eu acho. E... bom, tudo muito louco isso, assim, né? Porque pensar... por exemplo, a gente pensa... tem muita gente que acha que a tecnologia muda o nosso modo de vida. Os nossos modos de vida. Quando, na realidade, a gente que cria a tecnologia para aquela necessidade que a gente já tinha antes. Você já tinha necessidade antes de se comunicar em rede globalmente e instantaneamente. Sim. Não foi a tecnologia que permitiu que você se comunicasse globalmente e instantaneamente. Foi a sua necessidade que fez com que a tecnologia surgisse. Então, tudo parte do nosso imaginário. Sim. Agora, quando a gente pensa que a inteligência artificial na ponta de lá vai calcular o que a gente vai consumir enquanto imaginário também, o quanto que a gente não imaginou querer um lugar onde a gente não faria mais nada. E por isso criou isso. É delicado Não tudo. foi a tecnologia, não sei se é a tecnologia que vem fazer as coisas e destituir a gente, ou se a gente estava se preparando para ser destituído porque tudo que a gente faz não faz mais sentido. Então, mas não faz sentido se a gente vivesse numa sociedade comunista. Numa sociedade capitalista, a tecnologia só existe para poder criar demandas que a gente nunca teve. Ela fomenta na nossa cabeça essa necessidade para essa demanda, para a gente enlouquecer em cima de uma demanda, né, de uma situação que a gente nunca quis de verdade. Entendeu? Esse que é o grande questionamento, eu acho.
A gente não pode viver de nada. Vivendo num mundo onde as pessoas lucram, ou seja, Exato. as vidas, os tempos das pessoas é convertido em capital. Isso, o seu tempo vira o meu dinheiro. Pensando nisso, quais são as pretensões, não despretensiosas, quais são as pretensões de alienar uma sociedade para um zero de abstração, onde ela se acostuma com a mesmice e com o tédio, já falamos sobre isso, tá? Onde ela passa a acreditar que ela é descartável porque ela é absolutamente calculável, depois de décadas com gerações de pessoas vivendo vidas calculáveis e se acostumando com suas vidas calculáveis, onde elas acordam, tomam café da manhã, vão pro trabalho, ou não tomam porque não tem dinheiro, mas fazem sempre as mesmas coisas, se acostumam com isso e não precisam subverter essa lógica, porque é assim que é. E depois de acostumar essas pessoas a isso, essas pessoas são descartadas, porque a vida é calculada e ela vai continuar sendo calculada por máquinas, porque você não serve para mais nada. Então é doido, porque assim, os exemplos que a gente teve dentro dos livros, dos filmes, dos quadrinhos, este lugar aí é horroroso, a gente vira pilha, a gente vira bateria só. A gente vai fazer o que fizemos com gado de corte. A tecnologia vai fazer conosco o que nós fizemos com gado de corte. A tecnologia vai providenciar pra gente um café da manhã, vai providenciar um lugar pra gente ficar, vai providenciar um lugar pra gente, em tese, ter vida, mas a gente não vai poder sair dali. Vai ter que ficar dentro daquele formato. Qualquer coisa fora daquele formato vai ser descartada. O gado de corte é maravilhoso que você falou. Porque o boi, em tese, ele pode até no final, ou em algum momento, ser abatido para virar alimento. Né? A gente vai ser pilha. Ok até essa ideia do abatimento para ser alimento. Mas assim, o boi de corte, ele só existe para ser abatido. Ele não tem uma vida e depois é abatido. São situações diferentes. Então é isso, a gente vai servir para quê? A gente vai ficar nesse cercadinho, conversando, falando entre si, para essa conversa alimentar uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial usar a gente de pilha, de bateria, né? de alimento, para no fim essa inteligência artificial descartar a gente e dar poder a quem... Pra botar um novo. Porque eu preciso de coisa nova, porque eu não posso... o Kumode já me alimentou. Não tem nada do Kumode pra mim que sirva mais. Então o Kumode já não é necessário. Olha que lugar horroroso onde a gente acredita que é importante terceirizar a humanidade. O que nos faz humanos é o que está sendo proposto de ser terceirizado. Está sendo proposto, mas não será, porque a única coisa que vai ser terceirizada é o que já foi calculado disso. Então, por isso, eu vou repetir mais uma vez uma coisa que eu toda vez estou falando que estou repetindo e que é muito importante. A nova sociedade, então, assim, pensem nisso. Eu acho que é esse o lugar, sabe? Ela precisa entender que a gente está aqui não para viver uma vida calculada de como e de fórmulas, mas para entender o porquê estamos aqui e o que estamos fazendo aqui. Isso, no macro, né, se você for olhar, é entender o significado da existência, do vazio, lá que eu já falei. Mas no micro, na sua situação do seu dia a dia, por que eu estou falando aqui hoje com você? O que eu estou falando aqui hoje com você? Quando a gente começar a entender e fazer as coisas entendendo o porquê e o quê, as nossas repetições, que já podem ser calculadas, viram diferenças. As diferenças são incalculadas. Incalculáveis. Porque você não sabe para onde vai. A máquina não se alimenta. Ela vai se alimentar dessa diferença depois. É esse que é o problema. Você entende? Mesmo quando a gente criar uma diferença, ela vai servir de alimento. E daí que é o grande... também. Porque em algum momento a gente também tem que ficar repetindo em eco para descansar um pouco, né? A gente não pode ficar o tempo inteiro sendo genial e criando diferenças. Não dá. É demais, né? Eu acho que 99,9% das pessoas não é genial e não cria diferença na sua vida. Na vida. Eu não acho que eu tenha sido genial ou criado alguma diferença na minha vida, entendeu? Mas é que tá. Não, esse é o grande lance. Eu não acho que eu tenha criado grandes diferenças. Alguma diferença, sim.
sabe? Acho que o exercício nosso daqui pra frente, infelizmente, vai ser de criar diferenças. Mas isso não pode virar uma fórmula. Porque a gente cria a diferença e a diferença passa a ser absorvida como uma fórmula. Uhum. Ah, é diferente, mas eu já sei. E aí que tá. Pra quem a gente vai fazer isso? Pra uma IA? Eu entendo fazer isso para a sociedade. Eu entendo fazer isso pra nós aqui. Agora, fazer isso pra um algoritmo? Pra um computador? Pra uma pessoa que é dono, que disso é dona aí, ganhar um horror de dinheiro. É isso. E capitalizar em cima das nossas almas. É muito maluco isso. Então, assim, uma briga... A gente tá lutando lá, tem um PL no Senado aqui no Brasil, né, o 2338, que versa sobre a inteligência artificial em inúmeros artigos. Ele tá bem complexo. Eu recomendo para todo mundo, quem puder, dar uma lida, busque informação. Não custa nada, todos esses documentos estão disponíveis de forma gratuita no site lá do Senado. Esse PL é super importante. E ele tem que ser entendido como uma coisa importante. E ao contrário do que as pessoas estão dizendo, muita gente fala assim, mas se o Brasil criar muitas regras para poder operar a inteligência artificial aqui, nós seremos engolidos pelos países de fora, que vão ter regras mais flexíveis. Eu nunca vi. De repente, a Malásia virou um lugar o país de primeiro mundo. Assim, o melhor país do mundo. Entendeu? Singapura, acho que é incrível. Um país de primeiríssimo mundo. Porque eles não têm lei regulamentando a IA e aí as Big Techs acham isso maravilhoso. É bizarro a gente falar sobre isso aqui numa plataforma que é um algoritmo. O YouTube pode gongar essa nossa conversa aqui. E que entrega ou não se quiser. Exatamente. Então, assim, a gente não tem audiência porque é genial ou porque as pessoas querem ver a gente. É porque o YouTube entrega. Ele entrega ou não entrega. Exatamente. Se ele não quiser entregar, ele não vai entregar. Vai ter 3 views esse negócio e é isso aí. E tá tudo bem. Mas eu acho que é super importante a gente parar pra pensar agora sobre o que é ser brasileiro e o que é ser humano que me faz ser um ser humano. São duas coisas. A gente não pode perder o que nos faz brasileiros, né? Porque a gente não pode receber uma pasteurização de fora, porque a gente já vem sendo engolido culturalmente, especialmente pela cultura americana, desde os anos 70, né? Assim, de forma absurda. A gente tem que voltar a olhar um pouco para o próprio umbigo do que é o Brasil, parar de querer reproduzir formatos de fora, e pensar no que é o formato que atende à nossa demanda. E outra coisa a gente não pode acreditar que porque aqui no Brasil não pode ter garrafa plástica, não faz sentido. Porque no Brasil não pode ter garrafa plástica, ponto final. Não é para fazer ou não sentido neste momento. Então, se lá fora não tem uma regra ou uma lei que proteja um usuário, uma pessoa normal da inteligência artificial, tipo, o Meta vai usar todos os seus dados que você usa em todas as redes do Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Todos os dados para alimentar suas inteligências artificiais. Ainda bem que a Agência Nacional de Proteção de Dados viu que isso é uma cagada. Porque a gente está virando produto sem a gente ter falado que quer virar produto. Ou só pode entrar se aceitar. E o contrato é sempre de adesão. Ah, você quer? Tem que aceitar. Senão, não pode. Entendeu? Isso é horroroso. Isso não pode ser imposto nas pessoas. E tem muita gente defendendo isso. Tem senadores brasileiros defendendo isso. Tem pessoas. Tem sociedade civil. Tem gente... Não, mas me assombra tipo um senador, que é um representante da população, que tem que pensar em prol da população, acreditar que transformar... Mas está a trabalho de quem? Pois é, aí não que é nem de quem, é de quem. De quem? De quem? Entendeu? Porque ele acha, tudo bem, ele vai viver com esse apartamento que ele vai ganhar no lobby, essa fazenda que ele vai ganhar no lobby, esse helicóptero que ele vai ganhar no lobby, dane-se, não sei o que ele vai ganhar, mas ele vai viver aquilo ali, e daqui a pouco os filhos dele, os netos dele, a mulher dele, a filha dele, vai ter deepfake com ela. Sabe, a sua filha que você ama e que você cria com todo cuidado e que é uma menina incrível, super correta e tudo mais, vai ter deepfake com ela, fazendo coisas horrorosas. Aceite, porque é isso que você está defendendo. Entendeu? E numa realidade onde a gente não sabe mais o que é real ou não,
a imagem é mais real do que a própria concretude? Exatamente. Tem gente questionando. Por exemplo, recentemente a gente teve lá o Donald Trump com um atentado, né? Tentaram matar ele, deram um tiro. E as pessoas já estão questionando se é verdade ou não, se é uma construção, se aquilo ali foi falso ou não. Cara, eu não sei se é falso ou não. E nessa altura do campeonato, meio que não importa ser falso ou não. Levar em consideração que a possibilidade de você ir lá e dar um tiro numa pessoa é como resolver um problema é uma loucura. Se agora está assim, imagine quando uma inteligência artificial, que só vai reproduzir o que você quiser que ela reproduza, começar a te alimentar. Prepare-se. Vai dar ruim. Muito Nossa, horroroso. Com isso a gente vai encerrar, Fábio. Sério? Péssimo assim? Sim. Pensem nos pôneis, eles podem se transformar em unicórnios, entendeu? Não, unicórnios, não! Por que não? Unicórnios são incríveis, Tá cara. bom, tá bom. Eu nunca vi um unicórnio. Nem eu, né? Não sei. Hoje, na época do deepfake, vai Os saber. unicórnios podem estar aí à solta, do seu lado. Exatamente. Você acredita em unicórnios? Pronto, agora dá pra terminar melhor, tá vendo? O Centauros, você sabe o Centauros, de onde vem? O mito do Centauro? O mito do centauro é grego, provavelmente. Por quê? Por quê? Não sei. Porque os indo-europeus, eles foram lá, invadiram, meio que até colonizaram a Grécia. E eles tinham cavalo. Domesticado os cavalos. Então eles vinham a claro. cavalo, então eram os centauros. E as pessoas não sabiam que animal era aquele, Mas achavam aquilo que não era era, uma coisa. não era IA, gente. Aquilo era verdade. O que é verdade? O que é verdade é que o nosso tempo acabou com o Modi. Acabou. Mais uma vez, obrigado pelo nosso papo. Obrigado você que tá aí assistindo até agora, aguentando a ladainha desses dois malucos aqui. Um muito cabeludo, um pouco menos. E a gente se vê semana que vem no Sem Pretensão. Valeu.